Olha aí, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre o começo da física, da ciência, bem lá atrás. Vamos falar sobre Aristóteles. O Aristóteles é um cara que você já conheceu. Você vê aqui, ele é bem das antigas, ó, 384, 322 antes de Cristo. Então ele é das antigas, Grécia, né? Você vê aqui o belo busto dele, né? Você vê aqui uma imagem que é uma representação através de uma estátua muito bem feita dele, né? E ele foi um camarada que você já viu ele em outras áreas. Você percebe que ele também é conhecido por estudar várias coisas. Na filosofia você vê bastante ele. Então ele era um grande pensador que também falou sobre ciência. Isso para o bem e para o mal. Eu vou explicar por quê. Bom, Aristóteles, ele tinha uma ideia de que quando você olha para o universo, né, existem duas separações. Uma separação é onde a gente está, que seria aqui o planeta Terra, até a Lua. Então, até a Lua a gente chama de sublunar, ou seja, está abaixo da Lua. Então, essa região aqui da Lua, ó, que comporta a Terra. Antes dela, a gente vai ter a nossa Terra, né, nosso planeta. E você vai ter ali algumas divisões em fogo, água, vai ter ali o ar, vai ter ali a terra. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Acima disso, qualquer coisa acima aqui da Lua vai ser a parte que é a supralunar. Então, acima da Lua, todos os planetas que você conseguia ver no céu, assim como o Sol e as estrelas que você via ao fundo, tudo isso é algo que tá além da Lua, chamado de supralunar. Então ele criou essa divisão. E para ele você tinha algumas coisas ali como, por exemplo, aqui na Terra, como eu falei, você vai ter fogo, ar, terra e água. Tudo aqui é feito disso. Ele não imaginava como a gente imagina hoje o quê? Uma tabela periódica, cheia de elementos. Não é bem isso. Naquela época ele tinha só esses quatro elementos. Era a referência que ele pegou e, baseado nisso, ele criou uma estrutura. Então, Jim Empedocles, que foi um outro camarada mais antigo do que ele pegou emprestado essa noção de quatro elementos e deu uma mudada. Então, terra, água, fogo e ar, você vai ter ali que, além disso, depois do mundo supralunar, você vai ter a quintessência. A quintessência seria o que chama também de éter, né? Seria uma substância completamente diferente que existia além ali da Lua. Então, a Lua dividia o sublunar e o supralunar. Para o Aristóteles, você tinha algo assim. Bom, eu tenho fogo, certo? Tenho aqui o fogo. O fogo é quente e também é seco. Ele não é molhado, ele não é úmido, ele é seco. Ele é quente, seco, ele vai tender a subir bastante. Se eu pegar o ar é quente, mas é úmido. Ele tem uma umidade, né? Então já é diferente. Ele também sobe, mas não é igual ao fogo. Se você pegar, por exemplo, ali a água, bom, se você largar um punhado de água, o que vai acontecer com a água? Ela vai cair, ela não vai ficar no ar. Isso porque ela é fria e úmida. Se você pegar a terra já é diferente. A terra já é seca, certo? Também é fria. Sendo seca e fria, ela acaba por descer. Então ele criou um sistema para tentar explicar como que as coisas funcionavam, como que as coisas subiam, caíam, a composição das coisas, por que que uma coisa é considerada mais para a terra do que para a água. Então tudo que a gente tinha era baseado na combinação dessas coisas. E iria favorecer o comportamento dessa coisa conforme essa composição que você tinha. Se tinha mais terra, se tinha mais ar, tá? Então você vê que é um sistema interessante, embora seja errado. A gente sabe disso porque a gente conhece muito bem a química hoje em dia, né? Que é algo muito mais complexo. Pega, por exemplo, o ferro. Imagina o ferro. O ferro ele é o quê? O ferro é quente, né? Ele não é uma coisa fria. E o ferro também é o quê? Seco, coisa seca, né? Então o ferro é quente, seco. Ele vai tender a ser mais o quê? Fogo? Não. Ar? Não, o ar é úmido. Água? Não, também é úmida. Logo, com quente e com seco, ele vai tender a ser mais terra. E isso vai explicar, por exemplo, por que que você tem aqui, ó, um desenho bem feio que eu fiz, mas dá para você entender. Eu tenho ar, também tenho fogo. A gente sabe que o ar está ali, o fogo também, o fogo vai tender a subir no ar. Né? Quando ele fica subindo ali, a gente vê pelo ar ele subindo. A terra fica embaixo. Então tudo tende aí a cair para a terra, que tiver a composição mais a ver com a terra. Você vai ter o ferro e vai ter a água, certo? Bom, se eu pegar esse ferro
e largar ele, digamos que está segurando ele aqui, e você larga o ferro, ele vai tender a subir? Não, porque se tivesse que subir, teria que ser o fogo. Ele vai ficar ali no ar, vai subir um pouco, vai acontecer alguma coisa? Não. Por quê? Não, porque o ferro ele não sobe, ele não tem nada de fogo nem de ar. Ele vai tender a ser água ali, mais para água? Não, porque quando ele cair, ó, ele cai, o que vai acontecer com ele? Ele vai afundar. Ele vai afundar até onde? Até a terra que tiver ali embaixo da água. Logo, como esse ferro tende a cair pelo ar, cairia pelo fogo também. Ele entra na água, ele afunda e vai em direção ao quê? Ele vai em direção à terra. Isso quer dizer então o seguinte, que o movimento natural do ferro seria o quê? O movimento natural do ferro seria cair, afundar. E isso em direção ao quê? Claro, em direção à terra. E por que isso? Bom, isso porque, segundo Aristóteles, na composição do material como ferro, como qualquer outro, desse tipo, o que você vai ter? Que ele vai ter que ter mais terra. E isso explica porque ele cai. Né? E o que seria um movimento chamado de violento? É um nome, violento. Movimento violento é um movimento que vai ter violência. É um movimento que literalmente vai ter algum tipo de violência. Imagina, eu quero pegar esse mesmo ferro. O ferro está aqui embaixo. Eu quero jogar esse ferro para cima. Posso fazer isso? Posso. O ferro vai subir e vai para onde? Vai lá para cima. A questão aí é, como que esse ferro vai fazer isso, cara? Ele vai subir sozinho? Não, porque ele não é ar. Aí você lembra, ele não é ar, ele não é fogo, então não tem como ele subir. Ele só vai subir se tiver alguma coisa, se tiver alguma coisa que joga ele para cima. Por exemplo, a gente pode jogar ele para cima. Tem uma ação externa. Mas quem vai garantir que ele suba ali, que ele suba alguma coisa? Em tese, segundo ele, vai ser o ar aqui, ó, que está ao redor. O próprio ar ao redor vai ajudar ele. Ele entende que você vai ter ali esse ar que vai interagir com esse ferro e vai fazer o quê? Vai tender a empurrar esse cara para cima, vai ajudar ele a subir um pouco, o que for possível. Porque lembra, uma hora o ferro vai descer. E o que vai acontecer quando ele descer? Bom, aí você vai ter cada vez menos influência aqui, ó, vai diminuir essa influência desse ar que está ajudando um pouquinho, e vai acontecer o quê? Vai prevalecer, né? Vai prevalecer a terra que tem nele. Então, isso vai fazer com que o nosso camarada aqui faça o quê? Ele volte a cair. E ele vai cair por causa do elemento terra que tem nele. E esse ar aqui em volta já vai fazer o quê? Vai só fazer com que ele caia com alguma resistência, vamos dizer, mas no máximo isso. Interessante, né? Vamos falar agora sobre a Revolução Científica. Né? Lembra da Idade Média? Aquela idade que a gente chamava também de Idade das Trevas, né? Onde a humanidade passou por uma época terrível, onde você tinha guerra o tempo todo, invasão, uma loucura, gente morrendo de fome, epidemias aos montes ali. Foi uma época de desgraças. Né? Foi uma época muito complicada. E quando você olha pela perspectiva também científica, foi muito ruim, né? Foi bem precária. Isso por quê? Porque você tinha a Igreja Católica que era dominante naquela época. E ela sufocava tudo. Né? Tudo tinha que passar pelo crivo dela. Ela que deveria determinar se uma coisa está certa ou está errada, se podia ser publicado ou não. E ela tinha uma visão que era muito aristotélica. Por isso que eu falei para você que era para o bem, mas para o mal. Aristóteles ajudou muito no conhecimento, isso não tem dúvida, gênio. Só que como algumas coisas eram concepções erradas, isso também ajudou a fazer o quê? A propagar ideias erradas durante um longo tempo, durante toda a Idade Média, por exemplo. Estamos falando de um cara que era de antes de Cristo e que muitas ideias, mesmo algumas erradas, permearam até, cara, século XV, XVI. Isso é muito tempo, né? Estamos falando de 1500, 1600 anos. Então, vamos lá. Nessa época, a Igreja Católica ela fazia algumas coisas muito graves, né? Como você já deve ter estudado, com certeza, viu em filmes e tudo mais, Inquisição. Né? Quando eles perseguiam pessoas por vários motivos diferentes e faziam o quê? Como você pode ver aqui, ó, na imagem, o que você tem? Você tem fogueira, você tem forca, você tem perseguição ali, ó,
tudo por conta de motivos religiosos, porque alguém era um herege, ele pregava ideias que eram contra a religião ou erradas de acordo com a igreja, então foi uma época muito complicada. Só que, claro, né, a humanidade é brilhante, né? Sempre acontecem de aparecer figuras brilhantes, e a gente teve figuras brilhantes, que você já ouviu falar provavelmente em todas elas de alguma forma. Um deles, esse barbudo aqui, Leonardo da Vinci, lembra dele? Gênio, gênio de várias coisas, de desenho, gênio da ciência, gênio de tudo. O cara, ele sabia de muita coisa, né? Naquela época era muito comum as pessoas estudarem diferentes coisas, elas serem versadas em tudo. Hoje em dia a gente tende a ser ultra especializado. Você é um mestre, um doutor, alguma coisa numa área específica. Mas nessa época do Da Vinci, você conhecia várias coisas diferentes. Isso era muito interessante naquela época. Então, o Da Vinci foi um gênio. O Copérnico, idem, né? O Copérnico já é polonês, ele é um dos caras que ajudou e muito para você poder ter uma noção do sistema heliocêntrico, que é um sistema onde você tem ali basicamente o mundo, né, ali com uma concepção em que no sistema solar é o Sol que está ali com tudo girando ao redor. Por mais óbvio que pareça hoje em dia, isso não era nem um pouco óbvio e a igreja repudiava essa ideia. Então ele foi um grande cara que conseguiu ajudar muito nisso. Um que você conhece muito, que é o famoso Galileu Galilei, né? Italiano, fabuloso também. No final da vida ele chegou a ser preso, né? Você tem que ter noção de que esse cara ele foi absolutamente fabuloso, né? E ele ajudou em muita coisa. O conceito de inércia veio muito graças a ele. O conceito de você experimentar coisas, graças a ele também. Né? Antigamente as coisas eram muito teóricas. Ele ajudou a fazer instrumentos, a criar, elaborar experimentos e tal. Ele era fantástico. Johannes Kepler, alemão, esse cara ajudou muito, né? A gente só entendeu como funciona, por exemplo, as órbitas dos planetas graças a ele. Ele era muito inteligente e ele era astrônomo, astrólogo, por incrível que pareça, ele era matemático também. Então a formação dele, a cabeça dele ajudou a gente a desvendar grandes coisas. E talvez o mais famoso que você deva ter ouvido falar é Isaac Newton, ou Sir Isaac Newton, britânico, né? A física clássica é muito por conta dele. Ele ajudou em muito a física clássica e desenvolveu muita matemática também, cálculo diferencial integral, que quem vai para a faculdade de exatas vai ter que passar por ele. Nossa, graças a Isaac Newton. Então, ali você vai ter grandes pensadores, nessa época que eu estou te mostrando, 1400 e pouco, 1500 e pouco, 1600 e pouco ali, e você vai ter também esse questionamento de que a Terra pode não estar no centro do universo como se pensava, como a Igreja Católica queria, né? Como era o senso comum até então. Então, houve esse questionamento. O resultado, pode imaginar, tudo de ruim. Briga com a igreja, livro proibido, tinha um index, né, lá que era um índice de livros que eram proibidos, que não podiam ser distribuídos, vendidos, nem nada, isso acontecia. Prisões, né, gente sendo presa, gente sendo morta, e por aí vai. Então foi uma época caótica, mas que a gente teve ali esse brilhantismo todo sobrepujando isso. Passando rápido, assim, a gente vai ter o seguinte. No fim do processo ali, a gente vai ter algo que foi fabuloso, que foi a contribuição do Galileu Galilei. Se você for olhar aqui, ó, aqui a gente tem o original, o telescópio do Galilei, do Galileu Galilei. Só que se você pensar, o telescópio em si não surgiu do nada. Isso foi uma coisa, uma sacada fantástica. O Galileu ficou sabendo que lá da Holanda vinham alguns navios, né? E vinha um objeto novo ali, uma luneta. Sabe aquilo que o cara usava, botava lá no navio para poder enxergar se estava perto da costa, enxergar outro navio? Então, aquilo não era usado para você ver o céu, era para você ver outras embarcações, outros lugares em alto mar. Só que o Galileu teve uma ideia boba, simples, mas brilhante. Por que não pegar a luneta e olhar para o céu? E com isso ele conseguiu modificar o quê? O vidro, né? Adaptar o vidro, adaptar como o formato da luneta, para poder fazer uma coisa mais potente, que virou do telescópio, que ele pudesse apontar para o céu e simplesmente enxergar os astros. Se você observar também aqui, você vai ter essas figuras muito bem desenhadas pelo próprio Galileu, que ele publicou num livro que deu muito problema para ele, porque, como eu falei, a igreja ela não gostava que você publicasse coisas que ela não aprovava. Então, aqui você vai ter as faces da Lua, aqui você vai ter, se você notar, as luas
com crateras, com buracos. E isso deixou a igreja furiosíssima, porque a igreja em si, ela tinha aquela ideia aristotélica, que tudo que era supralunar, tudo que era além da Lua, era perfeito, era bonito, era a quintessência, era maravilhoso e tal, como Deus criou e tudo mais, né? Aquela concepção religiosa e tudo mais, que foi ali utilizada pela Igreja Católica para, sim, como dogma. Não podia admitir de forma alguma, por exemplo, que a Lua tinha imperfeições, cara, que tinha buracos aqui, crateras. Isso não podia acontecer. Então, o que rolou ali? Rolou que, até de forma engraçada, muita gente, padres e tudo mais, foram olhar para a Lua e falavam: olha, eu não vi nada disso não. Tem algum problema. Essa luneta aqui, o telescópio está possuído. Ou não, esse vidro está com defeito, está sujo e tal. Inventavam todo tipo de desculpa para falar que não tinha imperfeição nenhuma ali não. Entendeu? Então, só para poder negar a realidade. Então, isso deu uma treta maligna, né? Isso, junto com um livro publicado por Galileu depois, anos depois, já quando estava mais velhinho, que foi um livro muito inteligente, o qual ele tinha ali três personagens. Esse livro ele criou para falar sobre as ideias dele sobre o heliocentrismo, que a igreja não gostava. A igreja gostava da Terra como sendo o universo, aquela coisa bem aristotélica. E não o Sol como sendo o centro nem do universo, mas sim do sistema solar. E uma Terra que fica orbitando ao redor. Eles não gostavam dessa ideia. Então ele elaborou um livro muito inteligente. Esse livro, que a gente chama carinhosamente de diálogo, esse livro ele tem três personagens. Um personagem é como se fosse o próprio Galileu, né? Um personagem que ele é um sábio cientista que traz ideias que têm a ver com o heliocentrismo. Um outro personagem que ele é mais assim, bem pragmático, bem, né, sério ali, e ele pensa, ele é um cara que pensa, né? Ele vai ser o mediador ali. E um cara que é o outro lado, que é o cara um pouco mais grosseirão, que é um cara um pouco que tem uma ideia mais que vai defender ali Ptolomeu, que vai defender Aristóteles, né? Aquela visão mais geocêntrica. E nesse embate aqui, você vai ter claramente, o Aristóteles e o Ptolomeu sendo colocados como errados, ou seja, esse personagem errado, e o mediador vai estar sempre ali tentando dar aquela garfada, aquela ideia final ali de que o certo mesmo é o cara que pensa igual ao personagem ali que pensa como o Galileu. Então ele dá um jeito de escrever o livro de um jeito engraçado, diferente, mas que está claro ali que a ideia dele é provocar a igreja de alguma forma e botar a visão é, dele próprio, né, e do Copérnico como sendo a certa. E isso dá um problema sério. Depois ele acaba sendo preso. Ele ia ser morto. Ele só não foi morto porque ele era amigo do Papa. E graças a ele ser amigo do Papa, ele basicamente consegue pegar uma perpétua. E aí ele ficou preso até o final da vida. Então você vê que a ciência nessa época era muito louca, mas sempre temos aí bravas pessoas, muito inteligentes, capazes, e colocam a cara a tapa e conseguem é, passar por cima de tudo isso. Então, pessoal, essa aí foi a nossa aula sobre esse tema. Espero que tenha gostado e até a próxima.